Boa tarde, 1h45. Hoje é quinta-feira, 12 de setembro, e o CRN1 está no ar. A gente começa falando sobre as leis aprovadas pela Câmara Municipal que acabam de ser sancionadas. Uma delas institui no município do Rio a Semana do Mutirão do Emprego. Também foi sancionada a lei que trata da implementação de faixas de travessia em formato X nos cruzamentos do município do Rio de Janeiro. E ainda as leis que incluem o Dia da Portela, o Dia da Mulher Disque Jockey, o Dia do Enfermeiro e a Semana do Comércio Varejista no calendário oficial da cidade. 34 projetos foram aprovados em primeira discussão na sessão extraordinária de quarta-feira. Os vereadores também votaram 2 vetos e outros 9 projetos em segunda discussão. Com a aprovação dos vereadores, 9 projetos de lei seguem para a sanção ou veto do prefeito Eduardo Paes. Entre as propostas votadas em segunda discussão estão as que criam a campanha de empoderamento feminino nas unidades municipais de ensino e o programa do Paradesporto e Atividade Física adaptada no Rio. Aqui inclui a Marcha das Mulheres Negras no calendário oficial da cidade e a que institui o IMAR, o Instituto Núcleo Maré, como de utilidade pública. Durante a sessão híbrida, os parlamentares também rejeitaram 2 vetos do Poder Executivo. Entre os projetos que serão transformados em lei por promulgação está o que institui o Estatuto Municipal da Promoção e Igualdade Racial no Rio. O objetivo é garantir o combate à discriminação e às desigualdades raciais ao efetivar a defesa dos direitos individuais e coletivos da população negra. A lei também prevê o enfrentamento ao racismo religioso. Em primeira discussão, a maioria dos vereadores aprovou 34 projetos de lei. Na lista de propostas que voltarão ao plenário para a votação está a que obriga empresas de transporte coletivo a realizar o teste do bafômetro em motoristas e a que inclui no calendário oficial da cidade a campanha Agosto Lilás, o Outubro Rosa Animal e o Dia do Secretário Escolar. Também serão discutidos novamente o projeto de lei que cria o selo Empresa Amiga dos Autistas e Pessoas com TDAH, o que institui como feriado municipal o Dia de Corpus Christi e os projetos que declaram como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Rio de Janeiro o time feminino Esporte Clube Radar, a Feira Cultural do Bairro da Glória e a Escola de Samba Paraíso do Tuiuti. O novo comandante do Corpo de Bombeiros determinou a criação de um gabinete de crises para cuidar dos incêndios florestais no estado. Este ano, os bombeiros atuaram em 11 mil frentes de combate ao fogo. Só hoje, são 23 ocorrências em todo o território estadual. A combinação do aumento das queimadas com baixa umidade do ar e altas temperaturas traz prejuízos para a saúde. O efeito impressiona. A cor alaranjada cria um visual diferente e curioso. Essa imagem tem um sinal de alerta para os níveis perigosos de poluição do ar. A gente não pode viver assim. Daqui a pouco a gente vai chegar num ponto seca, em que a gente fica totalmente, crianças doentes, as doenças respiratórias. Quando a gente respira, tá aquela sensação seca, mais do que o normal, né? A gente tem tudo para ter uma excelente qualidade de ar. Não precisa estar passando por isso, não. Das 59 estações de monitoramento do Instituto Estadual do Ambiente, INEA, quase metade tem classificação moderada de qualidade do ar. 44% indicam a classificação boa e 7% ruim. As piores áreas são Barra Mansa, no sul do estado, e Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O IQA, o Indicador de Qualidade do Ar, é uma classificação internacional que é usada para traduzir os dados de qualidade do ar, uma linguagem mais acessível à população. A classificação boa seria aquilo que é considerado pela Organização Mundial da Saúde como os níveis considerados seguros para a saúde humana. A moderada, ela está entre aquilo que é considerado seguro e aquilo que é legalmente tolerável. Então, são os limites legislados aceitáveis. E a ruim é acima disso, seriam já níveis de concentração de poluentes na atmosfera que já começam a despertar na população já sintomas mais graves relacionados a desconfortos. Onda de calor, baixa umidade, aumento das queimadas. Com este cenário, a tendência é piorar a qualidade do ar. A massa de ar seco impede a dispersão dos poluentes.
O Rio de Janeiro enfrenta um aumento na quantidade de áreas atingidas por incêndio desde o começo do ano. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, foram 760 focos, o maior número registrado nos últimos 7 anos no estado. E a situação pode ficar pior nos próximos meses. Desde o início do inverno, a gente já tem visto essa tendência piora, e nessa semana especificamente, como tem a previsão nos próximos dias de um aumento gradual da temperatura, de redução da umidade, e não há no horizonte previsão de chuva, a gente tende a esperar ou uma manutenção desse quadro ou uma piora. Os médicos afirmam que as queimadas afetam principalmente o sistema respiratório. Que é por lá que a fumaça entra, a poluição entra, né? Ela é inalada por nós. Então você tem DPOC, pneumonia, asma, câncer de pulmão, se essa exposição for muito prolongada, você tem pneumonias, você tem rinites, você tem otites geradas por poluição. Boa tarde, Rio TV Câmara, quinta-feira, dia 12 de setembro, e esse é o Minuto Cor de hoje. Mais um dia de calor e tempo abafado aqui na cidade. A previsão para essa quinta-feira é de céu com poucas nuvens e máxima podendo chegar aí aos 40 graus. Segundo o Sistema Alerta Rio, não há previsão de chuva, mas a gente volta a chamar atenção para a baixa umidade do ar, que ficará entre 12% e 21%, principalmente no período da tarde. Esse percentual é considerado sinal de alerta pela Organização Mundial da Saúde. Então bebam bastante água e evitem exposição ao sol. Agora vamos falar sobre o trânsito. Um carro pegou fogo nessa manhã em São Cristóvão. O incêndio interditou parcialmente a Avenida Pedro II, na altura do Museu Militar Conde de Linhares. Por volta das 6 horas, bombeiros foram acionados para controlar o incêndio. A Sete Rio e a Colúvio também foram acionadas por volta das 8 horas. A via foi totalmente liberada. Noite de jogo, interdições no entorno do Maracanã. O Mengão vai em busca da classificação diante do Bahia pela Copa do Brasil. E se tem jogo, tem esquema especial da Prefeitura. A partir das 6h45 da noite, vias no entorno do estádio ficarão interditadas. A recomendação é que os torcedores utilizem o transporte público e que motoristas evitem a região durante os bloqueios. E amanhã começa o Rock in Rio, com interdições a partir das 2 da tarde. O público que promete agitar a cidade do rock deverá utilizar o transporte público como os serviços especiais exclusivos do BRT. Esse foi o Minuto Cor de hoje. Tenha um ótimo dia e a gente se encontra aqui amanhã. Tchau, tchau. Dica de cultura para você. O Palácio Pedro Ernesto abriu as portas para a exposição Silêncio Subterrâneo, reflexões sobre a liberdade em tempos de lockdown, da fotógrafa Andrea Passini. Ela capturou imagens de uma estação do metrô durante a pandemia de Covid-19. Quando um vírus fez a cidade parar, o silêncio ecoou onde antes não havia espaço para ele. No dia em que o lockdown foi decretado, a fotógrafa Andrea Passini, moradora de São Conrado, decidiu sair de casa mesmo assim e entrou no metrô, como faria num dia normal. Ela capturou corredores sem vida, trilhos sem composições, escadas rolantes e mezaninos vazios. Eu entendi que aquilo era um momento histórico, que eu jamais ia conseguir ver o metrô de novo tão vazio por uma coisa tão gigantesca que nem eu nem ninguém sabíamos, né, de o que ia acontecer depois. As imagens podem impressionar pela beleza arquitetônica, mas também comover se a gente pensar no contexto em que foram registradas. A mostra convida cada visitante a um mergulho profundo em si mesmo, para refletir sobre o valor de ser e estar livre, ter ou não autonomia. Que tal uma visita para tirar as próprias conclusões? A exposição está aberta ao público no saguão do Palácio Pedro Ernesto, de segunda a sexta-feira, das 9 horas da manhã às 6 da tarde. De graça. E começa amanhã a 40ª edição do maior festival de música do país. Nesses 40 anos, o Rock in Rio apresentou shows inesquecíveis, com 4.600 artistas para um público estimado em 12 milhões de pessoas.
A Rio TV Câmara preparou uma reportagem especial sobre o evento que atrai milhares de turistas para o Rio. O ano era 1985. O país vivia um momento de transição política, da ditadura militar para a democracia. Foi nesse cenário que nasceu o primeiro Rock in Rio. A coisa que mais me compensou ao longo da história do Rock in Rio foi quando abre o portão, que as pessoas vêm chorando, vêm gritando, quer dizer, o cara entra num outro universo. A banda Blitz, no auge do sucesso, foi uma das primeiras convidadas do festival. Olhe para o mar! A gente estava muito feliz de estar ali também, coroando a nossa trajetória individual do terceiro disco de sucesso e na nossa casa, no Rio de Janeiro, com aquele público, naquele festival. Foi muito especial, assim, tatuado na memória. Todo dia é dia e tudo em nome do amor. Essa é a vida que eu quis. A dimensão do festival surpreendeu outra banda brasileira que tocou naquela primeira edição, o Barão Vermelho. Eu tô pedindo a tua mão e um pouquinho do braço. Éramos todos muito novos, nunca tínhamos tocado, pouca gente tinha tocado aquele palco, aquelas dimensões para aquele público. E é claro, foi puro êxtase o show da lendária banda inglesa Queen. Freddie Mercury foi do encantamento no palco a uma passagem tumultuada pelos bastidores do festival. Quem conta essa história é o produtor e apresentador Amin Kader, que na época era coordenador de camarim. E ele chegou e falou assim, quem está nos corredores? Eu falei, são artistas e técnicos do mesmo gabarito que você. Ele falou, não são porque eu não conheço eles e eles me conhecem. Então você tem 5 minutos para deixar esse corredor livre. Daí ele passou e todo mundo gritando com ódio, né? Bicha, bicha, não sei o quê, gritando. E ele perguntou o que era. Eu falei que estava elogiando. Ele falou, mentira. Aí ele entrou irritado e derrubou tudo. Deu um ataque. Pela primeira vez, o Rock in Rio tem um dia dedicado exclusivamente à música brasileira. A gente vai poder mostrar a força da nossa música que lota um Rock in Rio. Reportagem inesquecível como Rock in Rio. Apontando a câmera do celular para o QR Code que aparece na tela, você assiste toda a reportagem completa. O CRN1 fica por aqui. Outras notícias do Legislativo Carioca e da cidade você confere logo mais às 7h40 da noite no CRN2. Assista a nossa programação pelo canal 10.3 da TV aberta e ao vivo pela internet. Uma excelente tarde e até amanhã.